Você gosta de assistir análise da mente e do comportamento de personagens de filmes e séries? Personagens intrigantes? Então seja muito bem-vindo ao meu canal Freud no Cinema. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Eu sou a Jana Lopes e eu quero muito compartilhar minhas ideias com você. Desde já eu agradeço a sua presença aqui no meu canal. Não faz muito tempo eu assisti o documentário sobre a Anna Nicole Smith. Ela foi uma modelo americana. Que rendeu. Ah, que bosta. Ela foi uma modelo americana muito famosa nos anos 90, mas que teve uma decadência muito meteórica. O documentário começa com basicamente o nascimento da Ana, né, gente? Onde ela nasceu, onde ela cresceu e mostra um pouco da infância, da adolescência dela. Eu confesso que eu não conhecia muito, não, mas a Ana foi uma pessoa de uma cidade pequena. E então ela tinha um grande sonho de sair daquela cidade e ficar famosa e ficar rica. Até que então, um belo dia, ela sai dali e ela começa a ir atrás então dos seus sonhos. A Ana foi cogitada para sair na revista Playboy porque ela fez alguns testes, né? Mas a Ana, gente, ela foi trabalhar no strip club, tá bom? Eu sei que aqui no Brasil as pessoas têm muito preconceito, as pessoas acham que tudo é peitaria, né? É claro que também tem muito disso, mas lá nos Estados Unidos, os nightclubs, tem muitas mulheres dançando, aí tem todo tipo de strip club. Nem todo strip club também as mulheres ficam totalmente sem roupa, porque tem toda uma questão da lei e tal. Eu sei que na tua cabeça, às vezes, pode vir, né, imagens assim, mais, né, pesadas, mas nem todo strip club é assim. Isso não quer dizer que eu esteja passando pano para ela. Ela foi mesmo lá, né, tirar roupa e tal, mas eu só estou dizendo que faz parte da cultura americana. Isso não é comum no Brasil, não é comum, é outra coisa, né? Então lá, meu povo, ela começou a dançar ali sem roupa, né, fazer o dinheiro, e ela ganhava muito dinheiro, porque ela realmente era muito bonita. Eu acho que ela tem um dos rostos, assim, mais bonitos que eu já vi, sabe? Eu acho ela realmente muito bonita, a beleza dela é realmente muito inspiradora, e com certeza ela abriria muitas portas, né, para ela mesma. Eu acho que hoje, se ela tivesse hoje, ela não seria apenas influencer, ela teria ganhado dinheiro com tudo, gente. Hoje ela estaria mais velha, né? Se ela tivesse se cuidado, obviamente que ela teria aí os seus, né? A sua fama. Mas se naquela época jovem que ela era, ela tivesse rede social, né? Imagina, eu acho que ela teria ficado muito mais famosa ainda do que ela foi e teria ganhado muito mais dinheiro. Então a história dela continua e a Ana queria muito mais. Então ela saiu na Playboy, ela fez muito sucesso, ela ganhou muito dinheiro. Exatamente a sequência, eu não lembro se ela posou na Playboy primeiro ou ela se casou depois, ou ela casou e posou depois. Eu sei que a história continua e a Ana, ela casou com um multimilionário, um bilionário. Aí começou o babado na vida dela, né? Porque quando ela casou com ele, todo mundo começou a falar que ela era interesseira e não sei o quê. Ai, gente, sem ponderar o fato de que o velho tinha muito dinheiro. E aí, esse velho, ele queria dar as coisas para ela. Ai, mas Jana, não é certo ele gastar todo o dinheiro dele. Bom, em primeiro lugar, o dinheiro era dele, né? E assim, eu não concordo que ela tenha, então, gastado muito, né, Ana? Você já tinha ficado rica, né, querida? Você já tinha ficado famosa, você já morava numa mansão, você já era casada, né? Então, já tinha conquistado muita coisa. Ela começou a gastar muito, gente. Ela começou a gastar muito, 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 muito. E isso chamou a atenção da família dele. E eu sei que as pessoas vão ficar revoltadas comigo, porque eu disse que o dinheiro era dele. Assim, hoje que eu sou adulta, olhando por um aspecto que os homens gastam dinheiro com isso mesmo. Eu sei que você pode não gostar disso, mas gastam, tá bom? Os homens gastam dinheiro com isso. E quando as pessoas vão acusar a Ana Nicole, é sempre aquela história. Ah, mas ela era interesseira, ela só queria dinheiro, ela só queria dinheiro. Só que quando o cara vai pro strip club e quer gastar,
Aí é o direito dele. Realmente é o direito dele. Então, toda vez que alguém vai falar que ela é interesseira, por que ninguém fala? Mas era o direito dele gastar com o que ele queria. Na visão dele, gente, entendam, o velho era bilionário. Para ele dar um colar de 1 milhão, 2 milhões para ela, era pouco. Entendeu? Então, até que ele não gastou muito. O que ficou mais para ela foi a fama. Porque assim, o que ele gastou com ela realmente não foi muito, comparado ao que ele tinha. E eu fico pensando, gente, se o velho foi pro strip club, ele casou, Deixa o velho se divertir, tipo isso. quer dizer, os homens têm o total direito de gastar o dinheiro com o que quer na hora que o velho faz isso. Deixa o cara gastar o dinheiro. Mas eu não concordo com o fato de que ela, sendo casada, gastou muito. Ela gastou muito. Eu não concordo com isso, tá bom? Mas, enfim, não concordo que haja um abuso financeiro ali. Mas eu tô dizendo que ele fez o que ele queria. Até que chamou a atenção do filho dele e ela foi interpelada. Até que um dia ela teve que devolver o colar que ele deu para ela. Briga de família. A gente virou um barraco tão grande, de família, que isso vai parar na justiça. Até que então, o que acontece? O velho morre. Sim, o velho morre. O velho morre e ela não herda o dinheiro que ele falava que ele iria deixar para ela. O que aconteceu? A Ana Nicole, então, entra na justiça e ela fica chocada, porque ele não deixou dinheiro nenhum para ela. Não que ele seja obrigado, também acho que ele não é obrigado a nada. Por isso que eu tô falando, Ele gastou pouco. porque comparado a tudo que ele poderia ter deixado, ele não deixou. Gente, ela se ferrou nessa. Mas o que aconteceu? Ela venceu. Ela venceu, gente. Ela venceu, só que ela não pegou o dinheiro. O que aconteceu? O filho que já estava por aqui com ela faz o quê? É claro, sendo filho, como eu disse, o velho pode gastar o dinheiro? Pode. Ele não é obrigado a dar nada para ninguém, nem para o filho. Só que você sabe que daí, esse negócio, será que o filho é herdeiro, tem direito, tem, não tem? Quem não tem? Porque se a lei americana obriga a dar esse dinheiro, se não, como é que é? Essas brigas aí. Por um lado, tem gente que vai dizer que o filho é o herdeiro, tem que dar. Por outro lado, a justiça não te obriga a dar o que você tem para o seu filho, tá? Você tem que fazer lá um testamento, não sei o que, toda aquela coisa. Só que o que acontece nesse caso? Tudo bem, o filho conseguiu interpelar o velho para não dar as coisas para ela, então ele teve um poder sobre o velho. Como eu disse, gente, assim, eu entendo que o filho não queria que ele ficasse gastando dinheiro, mas Eu entendo, velho, que ele queria se divertir. só que o velho estava morrendo e eu, assim, o velho queria se divertir, isso não implica em dar dinheiro para ela. Eu entendo essa parte dessa revolta das pessoas. Eu acredito que o velho poderia curtir a vida dele. Eu entendo que ele já estava morrendo, ele queria ter alguém ali para fazer os babados dele. Mas isso, ele se confundiu, que ele quis, ele começou a querer gastar demais, né? Gastar demais. Mas foi como se ele ainda estivesse no strip club, né? Eu acho que ele ficou com dó do menino, do filho dela, cuidou do filho dela, porque ela era muito babadeira, a gente já vai entrar nesse detalhe, mas ele não deixou herança para ela. E aí, posteriormente, ela não pegou esse dinheiro e aí o que aconteceu? A família interpelou e mesmo ela tendo ganho lá as causas dela na justiça, ela não pegou o dinheiro porque a família entrou com um recurso e então ela não pegou esse dinheiro, tá bom? Então ela não ficou rica, tá? Não é porque ela ganhou, não, mas ela ganhou. Olha só como é que eram as coisas, né? As pessoas falam, Essa mulher é interesseira. mas ela tentou e no fim das contas, mesmo ele não tendo deixado para ela e ele tendo morrido, ela conseguiu vencer na justiça. Esse caso aí é pesado. Só que não pegou o dinheiro porque, né, a família não deixou, óbvio. Então ela nunca viu a cor do dinheiro. E essa briga se estendeu. Enfim, depois ela não insistiu, né, nesse dinheiro aí. Só que a Ana Nicole, o que acontece com ela, gente? Ela começou a... Ela mentia muito. Ela apareceu na televisão dizendo que a história da amiga dela que sofreu abuso era a história dela. E ela dizia mesmo na cara dura que se ela contasse histórias tristes, ela fazia mais dinheiro. Ela mentia muito. Ela era muito egoísta. E ela tinha um problema muito sério. Ela foi fazer uma cirurgia plástica porque ela queria ter essa parte aqui maior. Aí o que ela fez?
ela começou a sofrer de dor. No que ela começou a sofrer de dor, ela começou a tomar remédio. Eu acredito que ela usou o argumento da dor, que era uma coisa legítima, para ela começar a usar remédios. Porque ela não foi no médico pedir remédio só por causa da dor. Porque quando você sai de uma cirurgia, eles passam, né, alguns remédios para vocês. Eu não fiz esse tipo de cirurgia, mas eu fiz cesárea. O médico te dá. Se a sua dor aumentar ou não passar, você volta no médico. Ela fez a cirurgia, no caso, para aumentar, né, a parte da frente aí, né, para ela, né, ficar maior, e ela ficou com dor. Ela já começou a exigir remédios e tal. E aí chegou uma parte crítica da história, porque o que acontece é que dava a entender que tentaram trazer essa ideia de que as pessoas ao redor dela, os relacionamentos ruins, estavam dando esses remédios, essas drogas aí a ela, né? Só que, por outro lado, a Ana Nicole não, assim, não passou por vítima para as pessoas, apesar dos relacionamentos dela ser considerados abusivos, porque é que assim, a gente não tem acesso a mensagem de texto que não existia nessa época. Eu acho que existia pager, mas a gente não tem acesso a essas mensagens. Que mensagens são essas? De que então ela não estava sendo forçada pelos seus namorados aí a usar essas coisas. Ela ficava pedindo. Então, quem pensava na época... É porque existia todo um burburinho na época, né? De que, então, esses homens adopavam, não sei o quê. Não, esse argumento caiu por terra porque era, então, ela que pedia esses remédios para ela ficar dopada, e ela dizia que se não desse, ela ia conseguir de qualquer forma. Então, a Ana tinha um problema muito sério com remédios, com drogas, e nunca veio à tona se de fato eles dopavam ela, também porque ela tinha muito dinheiro, ou porque ela pedia, porque eu falei, a gente não vê mensagens nem do pager, nem mensagens telefônicas. Tem os dois lados da história. Eu acho que deve ser um pouco dos dois. Porque o que aconteceu com a Ana Nicole? As pessoas podem pensar assim, mas por que dopavam ela da mesma forma que fizeram com a Britney? Porque o que acontece é que a Ana Nicole, sim, ela rendia muito. Os paparazzis corriam atrás dela, porque ela rendia muito dinheiro. Quem estava perto dela rendia muito. As pessoas arrancavam muito dinheiro por publicar fotos dela. Então, o cara que se envolvia com ela publicava uma foto íntima. Ela rendia muito para a indústria da fofocaiada, sabe? Da patifaria, a indústria do entretenimento. Porque quem, por exemplo, conseguia pegar uma foto dela namorando com alguém no restaurante, fazendo qualquer coisa, gente, era um auê, era um fudevu mesmo, gigante. E eles ganhavam muito, tá? Então, é isso, gente. Aí passa a história, né? O tempo até que acontece uma tragédia com a Ana Nicole. O filho dela morre. Pelo que eu sei da história, ela teve um namorado e aí ela engravidou do segundo namorado, só que esse cara que ela teve um filho e uma filha. E eu não lembro exatamente porque ela teve um filho e aí essa segunda filha ela teve do amante. Então, ela se relacionou e quando ela ficou grávida de novo, descobriu que o filho não era do primeiro cara, era do outro. É uma babada assim, porque essa informação ela não ficou tão clara no documentário e eu estou levando em consideração o documentário. Aí tem teste de DNA, não sei o que, um monte de coisa, prova-se que o filho, então, é do cara. Enfim, e ela teve 2. E aí esse menino, depois de um tempo, ele falece e a Ana entra num estado muito autodepreciativo e depois de um tempo ela também falece. Não foi pelo remédio que ela tomava. Dá a entender que ela morreu por causa desse remédio aí, essa pílula que ela tomava, que ela injetava não, era pílula, eu acho. Mas não foi por causa disso, eu esqueci o nome agora, mas não foi por causa disso que ela morreu, tá bom? Então, gente, esse foi o meu comentário para o documentário da Ana Nicole. Ana Nicole foi uma pessoa muito problemática, a gente não consegue saber muito bem o que é verdade e o que não é, porque ela acusa a mãe dela de ter abusado dela, depois tem pessoas que falam que não, tem muitas coisas obscuras na vida da Ana Nicole e é isso que faz dela uma personagem muito intrigante. A Ana Nicole era sim muito egoísta, ela era muito materialista, ela queria fama, ela queria se aparecer, mas tudo que ela fez foi por causa da beleza dela mesma e ela fez muito dinheiro.
essa parte comportamental dela, ela se relacionava com as pessoas para ela tirar dinheiro, sim, mas ela não golpeou ninguém. As pessoas acabaram fazendo muito dinheiro com ela. Ela abandonou muita gente, ela teve relacionamentos que ela abandonou. Ela sim usou as pessoas para ganhar dinheiro, mas essas pessoas não foram assim roubadas, né? Essas pessoas deram para ela. Em relação à personalidade dela, o que acontece? A Ana teve uma infância ruim, pobre, mas essa questão do abuso nunca foi provada. Mas ela não teve muita presença do pai. O que mostra na série a influência é que o pai dela era um cara muito abusivo, porque o irmão aparece na série e o irmão conta que o pai dela era totalmente capaz de fazer coisas horríveis com ela, que ele não menciona em voz alta, mas que sim, ele era totalmente capaz, porém ele não afirma que aconteceu. Eu acho que isso gera uma influência muito negativa, sim, por isso que a Ana se tornou tudo que ela se tornou, mas ela foi uma mãe muito amorosa para os filhos dela. Hoje em dia ela tem uma filha que se parece muito com ela, mas que eu saiba, ela não é uma menina famosa, ela não buscou a fama, ela tá na dela, né? Nunca vi ela em filme, nunca vi ela em nada. Até queria pesquisar, mas ela não se tornou uma pessoa da mídia. Então, é difícil falar assim, olha, como que a Ana foi abusada, e então ela se tornou tal coisa. A gente vê uma ausência do pai, uma falta de identificação com a mãe, e por isso chega num momento da vida em que a Ana, ela tem relacionamento com as pessoas e ela abandona essas pessoas, ela reproduz essa frieza nas pessoas, mesmo ela estando no relacionamento. Ela é fria, ela é distante e ela vive só para a própria imagem. Porque acho que ela confundiu o fato dela ganhar dinheiro com ela venerar a própria imagem, sabe? A imagem dela era tudo. Teve um período que ela engordou, depois ela voltou, de novo emagreceu. Ela fez dinheiro em cima disso também, o que nada contra, era um trabalho. Mas ela, ao invés de só viver como uma modelo e agradecer a própria imagem por fazer dinheiro, ela acabou desprezando as pessoas, pisando nas pessoas, abandonando as pessoas que ela amou um dia e que a amavam, em nome de só viver para arrancar dinheiro, e viver por dinheiro, e viver para alimentar essa imagem dela aí na mídia. Bom, eu espero que você tenha gostado da minha análise. Eu não tenho muito o que dizer. Eu espero que você assista o documentário. É muito interessante para quem gosta desse assunto. E se você gosta de análises de filmes, de séries, é só fazer um pedido aqui embaixo sobre o tema que você quer ver, que eu vou estar fazendo vídeo. Muito obrigada por ter estado aqui no canal. Já maceta o like aqui para mim, que a plataforma começa a indicar os meus vídeos. E se inscreve aqui no meu canal. Muito obrigada por ter assistido meu vídeo. Beijo.